Você está no seu jardim ao nascer do sol, com café na mão, e lá estão eles de novo. Buracos mastigados nas folhas do seu repolho. Pulgões amontoados na parte de baixo dos seus tomateiros. Percevejos da abóbora marchando pela abobrinha como se fossem donos do lugar. E você já pulverizou 3 vezes este mês. E se eu dissesse que 2 dos metais mais baratos da Terra, metais que você pode segurar na palma da mão por menos de $20, vão acabar permanentemente com todo o problema de insetos que você tem? Sem pulverizar, sem reaplicar, sem alternar produtos químicos porque os insetos criaram imunidade de novo. As famílias Amish, com quem passei tempo em Lancaster County, usam este método exato desde a década de 1860. E é por isso que os jardins deles parecem pinturas, enquanto o resto de nós perde metade da colheita para pragas que nem conseguimos identificar. E fique comigo até o fim, porque há um documento que encontrei enterrado nos arquivos agrícolas da Penn State, de 1923. Um relatório de campo de uma fazenda fora de Intercourse, Pensilvânia, que explica por que essa técnica desapareceu de todos os livros de jardinagem impressos depois da Segunda Guerra Mundial. Não é o que você pensa. E quando você vir, vai entender por que seus avós nunca tiveram os problemas com insetos que você tem agora. Deixe-me começar pela parte que mais me chocou quando Eli, um avô Amish na casa dos 70 anos, me mostrou isso pela primeira vez. Ele me levou até sua plantação de batatas. Agora, se você já cultivou batatas, conhece o besouro da batata do Colorado, aqueles monstrinhos listrados que conseguem deixar uma planta só no caule em 48 horas. As batatas de Eli estavam impecáveis. Nem um único besouro, nem uma única folha mastigada. E eu o observei. Ele nunca pulverizou nada. Nem óleo de NEM, nem terra de atomácia. Nada. O que ele fazia era empurrar tiras finas de cobre no solo ao redor da base de cada planta. Apenas faixas estreitas de cobre, talvez com 2 polegadas de largura, enterradas cerca de 1 polegada de profundidade, de modo que só a borda superior aparecesse. Era isso. Todo o segredo, ele disse, era que a maioria dos insetos rastejantes se recusa a cruzar o cobre. Os corpos deles carregam uma leve carga elétrica. E quando tocam interfaces de cobre e solo, isso cria uma pequena reação galvânica que, para eles, parece um choque elétrico leve. As lesmas sentem isso pior. A reação com a gosma delas é quase instantânea. Mas besouros, lagartas rosca, tesourinhas, tatuzinhos de jardim, formigas cultivando pulgões, todos evitam. A Cornell University confirmou isso em um estudo de 1994 sobre barreiras de cobre para controle de lesmas. Redução de 96%, não 40%, não 60%, 96%. E o cobre não se desgasta, não é lavado pela chuva, não precisa de reaplicação. Ele me disse que as tiras ao redor das batatas dele estavam naquele mesmo solo havia 19 anos. 19 anos de controle de pragas pelo custo de um único pacote de tiras de cobre. Mas o cobre sozinho é apenas metade do que faz esse sistema funcionar. Porque o cobre cuida dos rastejantes, ele não faz nada contra aquilo que voa por cima. E é aí que entra o segundo metal. E é aqui que a coisa fica estranha. Os Amish usam zinco junto com cobre há mais de 150 anos. E até eu ver com meus próprios olhos em Holmes County, Ohio, também não acreditei. Zinco, especificamente na forma de pregos galvanizados ou tiras finas de zinco presas em estacas de madeira no jardim, cria o que os antigos agricultores de língua alemã chamavam de Spannungsfeld, um campo de tensão. Quando zinco e cobre estão presentes em solo úmido, eles formam um circuito bioelétrico fraco. O próprio solo se torna o eletrólito. Você está essencialmente construindo uma enorme bateria de baixa voltagem debaixo do seu jardim. E a corrente, embora fraca demais para você sentir, é forte o bastante para repelir insetos de corpo mole e interromper o comportamento de postura de ovos de pragas voadoras, como mariposas do repolho e brocas da abóbora. A Auburn University fez um estudo de condutividade do solo em 2008 que mediu exatamente esse fenômeno. Eles descobriram que canteiros com posicionamento duplo de metais tinham atividade microbiana 37% maior e pressão de pragas dramaticamente menor do que canteiros de controle. Os pesquisadores não conseguiram explicar tudo. Eles admitiram na conclusão que algo estava acontecendo na zona das raízes
que a entomologia tradicional não The readings explicava here confirm the totalmente. increased Os Amish conductivity. não precisam da It's clear explicação. the treated Eles beds are sabem que responding funciona well. desde que seus bisavôs trouxeram a técnica da Suíça e da região do Palatinado, na Alemanha, nos anos 1700. Isso era prática padrão em toda a fazenda Blaine, na Pensilvânia, até aproximadamente 1948. E então desapareceu dos livros. O que me leva à parte que acho que você não vai gostar. Agora, se você já tem uma casa com um jardim em que trabalha há 20 ou 30 anos e está pensando que isso parece algo que só novos homesteaders podem montar, fique comigo, porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa arrancar seus canteiros existentes. Não precisa começar de novo. Aqui está exatamente o que Eli me disse para contar às pessoas do meu condado que já tinham jardins estabelecidos. Você pega um rolo de rufo de cobre em qualquer loja de ferragens, o tipo que telhadistas usam, com cerca de 6 polegadas de largura. Custa por volta de $18 por um rolo de 10 pés. Você corta em tiras de 2 polegadas de largura e 8 polegadas de comprimento. Empurra essas tiras verticalmente no solo ao redor do perímetro de cada canteiro, espaçadas cerca de 12 polegadas, com apenas meia polegada aparecendo acima da superfície. Você consegue fazer um canteiro elevado inteiro em menos de 10 minutos. Depois pega uma caixa de pregos galvanizados para telhado, $3 em qualquer loja agrícola, e martela nos seus tutores de madeira existentes, gaiolas de tomate ou postes de treliça. 4 ou 5 pregos por estaca, cravados fundo para que as cabeças fiquem niveladas com a madeira. É isso. Você não cavou nada, não perturbou sistemas de raízes, não reconstruiu nada. Você adaptou seu jardim existente neste fim de semana por menos de $25 no total. E aqui está o que você vai notar. Na primeira semana, não muita coisa. Na segunda semana, você verá os danos de lesmas caírem para quase nada. Na quarta semana, as populações de pulgões entram em colapso, porque as formigas que os cultivam param de cruzar o cobre. Na sexta semana, as mariposas do repolho que colocavam ovos nas suas brássicas começam a ir para o jardim do vizinho. E ao fim da primeira temporada completa, você realmente vai se perguntar como conseguiu cultivar um jardim sem isso. Eu tinha uma vizinha em Ohio, uma mulher na casa dos 60 anos, que vinha lutando contra percevejos da abóbora havia 15 anos. Ela tentou isso no jardim já existente. Ela me ligou 3 meses depois e eu conseguia ouvi-la rindo pelo telefone. Ela disse: "Tenho 0 percevejos da abóbora. 0. Depois de 15 anos. Ela me disse que se sentia enganada. Enganada por cada revista, cada panfleto de serviço de extensão, cada grande loja, enquanto a solução estava no corredor de encanamento o tempo todo. O que nos leva de volta àquele documento de 1923. Nos arquivos agrícolas da Penn State, há uma coleção de relatórios de campo de agentes de extensão do condado que pesquisaram fazendas Amish e Menonitas nos anos 1920, tentando documentar o que essas comunidades faziam para manter rendimentos tão consistentemente altos sem insumos comerciais. Um relatório escrito por um agente chamado H.R. Shoemaker descreve uma fazenda perto de Intercourse, Pensilvânia, onde o agricultor, identificado apenas como Brother Yoder, havia usado cobre e zinco em seus canteiros de vegetais por 4 décadas. O relatório observa, e estou parafraseando minhas anotações, que a fazenda não tinha danos mensuráveis de pragas em repolho, batatas ou cucurbitáceas. O agente recomendou o estudo adicional. Esse estudo adicional nunca aconteceu. O que aconteceu em vez disso foi a Revolução Química dos anos 1940. O DDT chegou ao mercado em 1945. Os pesticidas organofosforados vieram em seguida. O USDA mudou sua educação de extensão inteiramente para o controle químico de pragas, porque era daí que o dinheiro de pesquisa vinha. As técnicas de barreira com cobre e zinco, que haviam sido publicadas em manuais agrícolas americanos até 1938, simplesmente deixaram de ser mencionadas. Não foram proibidas, não foram banidas. Apenas discretamente removidas de cada nova publicação, cada novo livro didático, cada novo panfleto de extensão. Em 1960, uma geração inteira de jardineiros americanos nunca tinha ouvido falar disso. Os Amish continuaram fazendo o que sempre fizeram. Eles não leem revistas convencionais de jardinagem, não participam de oficinas de extensão
Eles passam técnicas de pai para filho, de avó para neta, exatamente na mesma forma em que foram ensinadas. E enquanto o resto da agricultura americana passou 70 anos perseguindo pesticida após pesticida, vendo cada um perder eficácia conforme os insetos evoluíam resistência, os Amish colhiam limpo com 2 metais e um martelo. Agora, é aqui que a maioria das pessoas para de ouvir e tenta o que acabei de descrever. E veja, se você fizer apenas isso, já verá uma mudança dramática no seu jardim. Mas existe uma camada mais profunda que quase ninguém fora das comunidades Plain conhece. E é isso que quero compartilhar agora, porque esta é a parte que realmente me deixou atônito. Cobre e zinco não apenas repelem insetos, eles alimentam o solo. Ambos os metais são micronutrientes essenciais para a saúde das plantas. O cobre é crítico para a fotossíntese e para a produção de lignina. Essa é a substância que torna as paredes celulares das plantas fortes o bastante para resistir à mastigação dos insetos em primeiro lugar. O zinco é essencial para a função enzimática e para a produção de alcina, o hormônio que controla o crescimento das raízes. Quando você coloca esses metais em solo úmido, eles liberam lentamente, muito lentamente, quantidades traço de cobre e zinco iônicos na zona das raízes. Estamos falando de microgramas, nada tóxico, nada que jamais se acumularia em níveis perigosos. Mas, ao longo de uma temporada de crescimento, suas plantas absorvem exatamente os minerais traço de que precisam para construir paredes celulares mais resistentes e sistemas radiculares mais fortes. E aqui está a mágica disso. Uma planta com alto teor de lignina e um sistema radicular vigoroso é quimicamente pouco atraente para a maioria dos insetos. Insetos conseguem sentir plantas fracas. É por isso que as pragas sempre se aglomeram no tomateiro mais doente da sua fileira. Plantas fortes emitem compostos orgânicos voláteis diferentes, e a maioria das espécies de pragas simplesmente passa voando por elas. Então os metais fazem 2 coisas ao mesmo tempo. Criam uma barreira física e elétrica que mantém os insetos fora, e lentamente fortalecem as próprias plantas, de modo que qualquer inseto que atravesse a barreira encontre uma planta que não quer comer. Amos, um ferreiro em Holmes County, me explicou assim. Ele disse, os ingleses acham que controle de pragas é sobre matar. Nós achamos que é sobre tornar a planta forte o suficiente para que o inseto não tenha interesse. Os metais fazem as 2 coisas. É por isso que duram. Agora, a pesquisa moderna confirma cada palavra disso. Um estudo de 2016 da Ohio State, olhando especificamente para sistemas agrícolas de baixo insumo, mediu a absorção de micronutrientes em jardins usando cobre e zinco incorporados versus jardins de controle fertilizados quimicamente. Os jardins com metais tinham 22% mais lignina em folhas verdes e 41% menos incidentes de pragas ao longo da temporada. Os pesquisadores observaram que o efeito se acumulava ano após ano. Ou seja, quanto mais tempo você deixa os metais no lugar, melhores ficam os resultados. Compare isso aos pesticidas, que ficam menos eficazes a cada ano conforme a resistência aumenta. Você está em uma esteira que sobe levemente a cada temporada. Os Amish estão em um sistema que desce levemente a cada temporada. Quero contar mais uma coisa antes de chegarmos à técnica que mencionei no começo. Aquela que prometi dos arquivos. Porque há uma combinação específica de posicionamento que Eli me mostrou e que ninguém que viu online está ensinando corretamente. A maioria das pessoas, se já ouviu falar de cobre, coloca o plano sobre o solo ou enrola em volta da base de um tronco de árvore. Isso é inútil. O cobre precisa estar em contato com solo úmido a uma profundidade de pelo menos 1 polegada, com apenas uma pequena faixa visível acima da superfície. Isso porque a reação galvânica que cria o efeito repelente exige contato contínuo com a umidade do solo. Uma tira de cobre seca parada sobre a cobertura morta não faz nada. E o zinco precisa ficar acima do nível do solo, preso em madeira ou cerca, a pelo menos 6 polegadas acima do solo, mas não mais do que 3 pés. A altura ideal, segundo a antiga prática Pennsylvania Dutch, é a altura do seu joelho. Essa é a zona onde os insetos voadores fazem sua aproximação final de pouso. E a perturbação eletromagnética é mais forte nessa elevação. Agora, aqui está a técnica do arquivo, aquela que nunca vi em um único livro moderno. Naquele relatório Shoemaker de 1923,
Há um único parágrafo que descreve algo que Brother Yoder fazia além das simples tiras de cobre e pregos de zinco. Ele mantinha, em cada um dos 4 cantos de seu principal canteiro de vegetais, um pequeno vaso de barro enterrado no solo, com a borda nivelada com a superfície. Dentro de cada vaso de barro, colocava uma única moeda de cobre. Isso era antes de 1982, então cobre verdadeiro. E um único prego galvanizado para telhado. O vaso era preenchido até o topo com água da chuva coletada do telhado do celeiro e era reabastecido sempre que evaporava. Shoemaker observou, quase de passagem, que Yoder afirmava que esse arranjo de 4 cantos era o coração do jardim e que sem ele, as tiras de cobre sozinhas eram apenas metade tão eficazes. Tentei rejeitar isso quando li pela primeira vez. Parecia folclore, uma superstição de um velho agricultor, mas tentei mesmo assim. Em Ohio, em um pequeno canteiro de teste atrás da casa onde eu estava ficando. 4 vasos de barro, 4 moedas de 1978, 4 pregos galvanizados, apenas água da chuva. E os resultados daquela primeira temporada foram mensuravelmente melhores do que o canteiro que eu havia montado apenas com tiras de cobre e pregos de zinco. Eu não entendi por que até conversar com um químico agrícola aposentado da Penn State. Um homem na casa dos 80 anos que ainda lembrava da antiga literatura sobre cobre e zinco anterior à era química. Ele explicou que os vasos de água nos 4 cantos criam o que se chama de campo iônico distribuído. A água da chuva, por ser levemente ácida, dissolve lentamente quantidades traço de íons de cobre e zinco. E a ação capilar puxa esses íons para fora, através do solo ao redor, em um padrão aproximadamente circular. Com 4 vasos em 4 cantos, esses círculos se sobrepõem e criam um gradiente consistente de micronutrientes por todo o canteiro. As plantas dentro desse gradiente, ele me disse, mostram aumentos mensuráveis na resistência sistêmica adquirida, a própria resposta imunológica da planta contra pragas e doenças. É o mesmo mecanismo que torna plantas resistentes a doenças depois de uma infecção leve, mas acionado, neste caso, por suficiência de micronutrientes. Isso não está em nenhum livro de jardinagem que eu já li. Não está em nenhum site de homesteading que eu já visitei. Existe exatamente em um lugar. Um relatório de campo datilografado em um arquivo da Pensilvânia que quase ninguém olhou em 100 anos. E na tradição oral de algumas dezenas de famílias Amish que ainda praticam isso sem saber por que funciona. Você pode montar isso no seu próprio jardim neste fim de semana. 4 pequenos vasos de barro, do tipo terracota de 4 polegadas que você pode comprar por $1 cada. 4 moedas cunhadas antes de 1982, porque depois desse ano as moedas são principalmente zinco com apenas uma cobertura de cobre. 4 pregos galvanizados para telhado. Água da chuva. É isso. Custo total, talvez $5. Tempo total de montagem, 20 minutos. Durabilidade, desde que os vasos não rachem, essencialmente permanente. Combinado com tiras de cobre ao redor dos canteiros e pregos galvanizados nas estacas, você tem um sistema completo, integrado e autorreforçador de controle de pragas que custa menos do que um único frasco de inseticida orgânico e dura décadas. Os Amish não inventaram a jardinagem orgânica moderna. Eles apenas nunca pararam de fazer o que funcionava, enquanto o resto do país perseguia químicos por uma estrada sem saída durante 70 anos. Aqui está o que ninguém contou a você. A razão pela qual seu jardim sofre não é porque você está fazendo algo errado. É porque o conhecimento que tornaria isso fácil foi discretamente deixado de lado 3 gerações atrás. E as pessoas que o mantiveram vivo não fazem propaganda. Se você é o tipo de pessoa que sente que algo importante esteve faltando nos conselhos que todos nós recebemos, que um conhecimento real, funcional e testado pelo tempo foi empurrado para as margens para que outra pessoa pudesse vender um frasco a você toda a primavera. Então você já sabe o que fazer com o que acabou de ouvir. Você testa. Você vê por si mesmo. Você se torna o vizinho que entrega uma tira de cobre à próxima pessoa reclamando de lesmas. Quero perguntar uma coisa antes de você ir. Nos comentários, diga isto. Qual é a praga que mais enlouqueceu você nos últimos anos? Percevejos da abóbora? Mariposas do repolho? Besouros da batata do Colorado? Alguma outra? Eu leio cada comentário e quero saber com o que você está lidando.
porque o próximo vídeo em que estou trabalhando vai mais fundo em problemas específicos de pragas e nas respostas Amish específicas para cada um. Inscreva-se para não perder o que vem aí, porque os dois metais são apenas a primeira camada. Existe um sistema inteiro de conhecimento agrícola suprimido ainda vivo em Lancaster County e Holmes County. E estou puxando isso para fora peça por peça. O que vou compartilhar a seguir faz cobre e zinco parecerem o capítulo de abertura. Este é um movimento de pessoas recuperando o que foi tirado de nós. Uma técnica esquecida de cada vez. E você já faz parte dele.